Olá, hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Êxodo, a importância de nós obedecer a Deus, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aqui em Êxodo, Deus quase aniquila Moisés por causa de uma desobediência. Aqui em Êxodo 4, que começa no versículo 24, diz assim que e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou no prepúcio do seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. Anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que eu enviara e todos os sinais que ele mandara. Aqui Moisés, ele não tinha circuncidado o filho e Deus queria aniquilá-lo. Aqui é um símbolo de obedecer a Deus. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentira. Aqui, quando Deus mandou Moisés libertar Israel, o Senhor foi ao encontro de Moisés para tentá-lo matá-lo, porque Moisés negligenciou o mandamento da aliança com Abraão. A circuncisão com seu filho, que era um ato de a esposa de Abraão, Zípora, fez um ato de coragem mediante essa situação. Ela pegou uma pedra afiada e circuncidou o menino e tocou aos pés de Moisés com o prepúcio, declarando que você é para mim um marido de sangue. Somente então o Senhor recusou, o Senhor recuou e Moisés foi poupado. Até mesmo os maiores servos de Deus não estão acima da obediência. Moisés quase perdeu a vida por omitir o mandamento divino, que às vezes aquilo que parece pequeno aos olhos de Deus é grande diante. Aquilo que parece ser pequeno aos olhos do homem, diante de Deus é grande. Porque a Bíblia diz que tudo que nós fazemos diante de Deus vai ter sua recompensa, porque a obediência existe, a desobediência, porque o incidente destaca a importância da obediência aos mandamentos de Deus, mesmo os que podem parecer pequenos ou estranhos. Alguns estudiosos interpretam este acontecimento como um treinamento para Moisés, mostrando a seriedade da missão que lhe foi confiada e a necessidade de fidelidade e dedicação à vontade divina. Então, não é para você esperar por terceiros para fazer aquilo que Deus já tem te feito conhecido, que Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É você fazer a sua parte, porque Deus, Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele já tem nos feito conhecido.
E essa passagem demonstra a natureza radical e a ação de Deus e, para alguns, sugere a necessidade de compreender a sua forma de agir, que difere das expectativas culturais ocidentais. É você sempre olhar para aquilo que Cristo já tem te feito conhecido, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo para o qual Ele já determinou na nossa vida. E aqui no Salmo 127, ele nos dá um ensinamento sobre aquela pessoa que confia verdadeiramente em Deus. O Salmo 127 diz assim que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são bênção, são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aqui um lembrete daquele que põe a confiança em Deus, porque aqui está falando que é inútil buscar o pão de madrugada sem buscar a Deus. Repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Não adianta trabalhar duro, fazer horas extras, se estressar, dormir pouco para ganhar o pão de cada dia, que aqui é chamado de pão das dores, porque aos amados Deus dá, e ele providencia o seu sustento enquanto eles dormem. Como assim? O pão de dores é trabalho árduo e penoso que é necessário para obter sustento. Pão que ganho com o suor da testa, após um dia de trabalho difícil. Se você não estiver tempo para buscar Deus, você não vai ser salvo, e não existe nada mais importante do que a nossa alma. O pouco tempo que você passa com Deus, o restante será abençoado. Você vai gastar todo o tempo que você quer, mas você não vai ter realmente o que importa, porque é inútil o homem dormir de madrugada com muito sacrifício, sem Deus, é inútil. Então, essa é a importância de nós buscarmos a Deus em todo o tempo, porque é inútil. Porque ele diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A nossa alma, ela é eterna, vai existir com Deus ou sem. Cabe você buscar em Deus a salvação, que é em Jesus Cristo, porque há recompensa. E eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Jesus, porque é inútil buscar o mundo e perder a nossa alma, Jesus. Senhor, nos ajude a continuar a prosseguir seguindo, buscando em Ti, buscar em Ti a salvação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Jesus, a sua igreja,
nos dê espírito de sabedoria, de perseverança para buscar a Ti, porque sem Ti nada nesse mundo tem importância, só em Ti que há o consolo bem presente na hora da angústia e tribulação. O Senhor nos ajude, ó Pai, a continuar a prosseguir seguindo a Ti, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, é tudo aquilo que o homem necessita, preencher o vazio, por buscar coisas desse mundo que não vai preencher, que só Jesus preenche o vazio que o mundo inteiro busca. Senhor, vai ao encontro, Jesus, aquela pessoa que está ali sem ânimo, desanimado. Só abençoa, nos dê sabedoria, conhecimento, discernimento, para que possamos perseverar em Ti. Nos fortalece, nos dê ânimo, tirando todo o espírito opressor, toda moléstia, todo câncer, toda opressão satânica que veio condenar, que veio acusar, já está anulado, repreendido em nome de Jesus. Abençoa o ministério dessa pessoa, que ela continue a perseverar no ministério para o qual o Senhor diz na sua palavra, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarei os demônios do engano, do vício, da droga, prostituição, espírito do lesbianismo, que tira a nossa identidade que está em Ti. Senhor, abençoa a igreja, que haja livramento, que haja libertação, salvação, que haja arrependimento e o perdão. Senhor, abençoa as nações, abençoa Israel, que haja cura, prosperidade, salvação, arrependimento, em nome de Jesus, porque só em Ti que há o socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória, ó Pai. E obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor é o que nos dá força para continuar e perseverar em fé. Obrigado, Jesus Cristo. Amém.